Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Nesse vídeo eu vou fazer o unboxing com vocês desse produto aqui, que é a antena 1D, que é uma antena direcional que foi especificamente desenvolvido para o AP-ACM, que é o AP Mesh do Portfolio Unify. Antes de ir para o unboxing, rapidinho só comentar um pouco aí das especificações, das características do produto. Bom, essa antena é uma antena externa, né? Se a gente olhar lá para o portfólio de APs Unify, o AP-ACM, ele é o único access point que tem interfaces SMA com antenas externas, em que a gente pode tirar as antenas omnidirecionais que acompanham o produto para fixação de uma outra antena. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo o AP-AC Mesh, ó, ele tem essas interfaces SMA que já vem aí com duas antenas omnidirecionais, a gente pode desrosquear, tirar as antenas que acompanham o produto e conectar uma outra antena externa, qualquer que seja, desde que tenha interfaces SMA, preferencialmente essa antena 1D que foi especificamente desenvolvida para ele. Qual que é a grande vantagem da antena 1D em relação a outras antenas externas que existem no mercado? Via de regra, né, toda antena externa ela é desenhada, ela é projetada para operar especificamente numa banda. Então, o Access Point Mesh, AC Mesh, né, o M, ele é um Access Point Dual Band, que opera em 2.4 e 5 GHz. Então, se a gente usar antenas convencionais, por exemplo, as próprias antenas do portfólio Air Max da Ubiquiti, se a gente usar as antenas para 2.4 GHz, a gente tem que desligar o rádio de 5 GHz no Access Point, porque aquela antena não foi feita para propagar sinal em 5, só em 2.4. E vice-versa, se a gente usar uma antena Air Max de 5 GHz, a gente tem que desligar o rádio de 2.4 GHz do AP, ou seja, quando a gente usa antenas externas convencionais, a gente está perdendo um dos rádios do Access Point. Então, pensando nisso, o que a Ubiquiti fez? Ela desenvolveu a 1D, que é esse produto, que é uma antena dual band. Então, o mesmo gabinete, né, o produto, a mesma caixa e a mesma antena, né, ela já tem, então, a capacidade de operar, de propagar o sinal nas duas bandas, tanto de 2.4 como 5 GHz, então você não perde nenhum dos rádios do Access Point, né? Outro grande diferencial é que normalmente antenas externas são antenas pesadas, né, grandes, né, muitas vezes desengonçadas, principalmente em aplicações eventualmente indoor. E já que normalmente antenas externas são mais usadas em ambientes outdoor, né? Não é esse o caso da 1D. A 1D ela é uma antena extremamente leve, ela tem 400 gramas, ela é bem pequena, para quem conhece aí o portfólio Unify, ela é metade do tamanho da Mesh Pro, e ela é assim, compacta, pensando na simplicidade, na facilidade de fixação dela, em qualquer poste, em qualquer mastro. Então o AP, a CM já é pequeno, essa antena também, então fica fácil em fixar em qualquer poste. Não só em postes, em áreas outdoor, mas é muito comum usar antenas direcionadas em projetos de Wi-Fi corporativo, indoor, em galpões, por exemplo, em centros de distribuição, onde a gente tem corredores normalmente compridos, né, 30, 50, 100 metros, ao invés de colocar vários APs omnidirecionais nesses ambientes que normalmente tem um pé direito alto, e isso é ruim para a propagação do sinal omnidirecional, quanto maior o ganho da antena, com a antena direcionada, a gente consegue, na extremidade desse corretor, ou vindo de cima do teto, ou na própria parede da extremidade do corredor, usando a antena direcional com um único access point, cobrir 100% desse corredor, qualquer que seja aí a metragem dele, tradicionalmente de galpões, né? Normalmente a gente não vai ter corredores aí maiores do que 150 metros. Então essa antena, ela cobre aí com folga corredores de galpões. Tá? Uma característica interessante da antena de maior ganho, bom, a antena 1D ela tem aí em 5 GHz uma abertura de 45 graus com um ganho de 15 dBi, e em 2.4 GHz uma abertura de 90 graus com ganho de 10 dBi. Né? E muitas vezes quando a gente fala do ganho de antena, é importante a gente esclarecer o seguinte: antena não gera potência. Então, uma boa prática sempre em projetos corporativos de Wi-Fi é que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é diminuir a potência do rádio de transmissão, porque o ponto que a gente tem que nivelar por baixo num projeto de Wi-Fi rede local é o dispositivo cliente, é o celular, e ele tem em média 30% da potência do AP, então a gente sempre deveria e deve diminuir a potência de transmissão do AP. Aí muita gente acha que a mesma coisa acontece com a antena, muita gente acha que se eu usar uma antena de maior ganho no meu projeto, não vai adiantar nada no AP porque o celular não tem uma antena equivalente a essa, e aí esse é o erro. Né?
A antena tem uma característica que a gente chama de reciprocidade. O que isso quer dizer? Quando eu melhoro a antena em qualquer um dos dois lados, seja no access point ou seja no dispositivo cliente, eu tenho benefício mútuo da comunicação. Então, quando eu uso uma antena de alto ganho no access point e esse access point consegue cobrir uma área de 100 metros, o que é impossível numa antena interna omnidirecional de qualquer access point indoor, mas é possível e perfeitamente normal com antenas direcionadas, eu tenho o benefício dessa célula diferente, não mais omni, também para o dispositivo cliente que tiver na área de cobertura do AP. Então, justamente a recomendação de boas práticas quando eu preciso cobrir um corredor muito grande, ao invés de instalar vários APs omnidirecionais, para a gente gerar economia no nosso projeto e até mais previsibilidade da cobertura do sinal Wi-Fi, a gente usar antenas direcionadas no AP de maior ganho. Tá? E isso não muda o fato de que a gente vai também diminuir a potência de transmissão do AP, ok? Então, explicado isso, vamos agora para o unboxing do produto. Então vamos lá para o unboxing da antena 1D. Essa daqui é a caixa do produto. Na caixa a gente consegue ver aqui, ó, que é a antena direcional dual band para o AP ACM, ou seja, para o AP Mesh do portfólio Unify, que é esse access point aqui, que não acompanha a antena, né? A antena é o dispositivo passivo, então quando você adquire a 1D, você vai ter exatamente esse produto aqui. Então o que a gente tem de características aqui da 1D? É um equipamento resistente ao tempo, então pode ficar exposto em ambientes externos, né? Assim como a APAC Mesh. É uma antena de alta eficiência com padrão de radiação direcionada, né? Ela é dual band, então tem dupla polarização também, otimizada para o padrão 802.11ac, que opera em 5 GHz, então como ela é dual band, ela opera em 2.4 e também em 5, 5 é a banda do padrão AC, pode ser montada aí em parede, em mastro, né? Bastante versátil, e ela é compatível, ela foi especificamente desenhada para o AP-ACM, um equipamento não incluído aí no pacote, né? Então o pacote vem a antena 1D, vem o kit de montagem de parede e de mastro, 2 cabos RF, que é o pigtail, e o guia rápido de instalação. Então vamos abrir a caixa aqui para a gente ver o que a gente tem. Eu vou tirar então essa primeira capa. Aí a gente tem aqui a caixa. Logo à frente aqui a gente tem a antena propriamente dita, né? Ela vem nesse saco plástico de proteção. Eu vou tirar esse saco, vou deixar a antena que eu já falo dela daqui a pouco. Vamos ver o que mais que vem aqui dentro. A gente tem aí o guia de instalação rápida, tá? A gente tem os 2 cabos RF, o pigtail, então o pigtail já acompanha o produto. Vou deixar aqui do lado, a gente já fala dele. E os acessórios, né? Vem uma fita, uma presilha metálica para fixação do access point em mastro, então uma fita bem forte aí de metal, parafusos e buchas para fixação na parede, e os acessórios de montagem, que basicamente são 3 componentes. Eu vou tirar os 3 aqui, não tem mais nada na caixa. Então, quais são os acessórios? A gente tem essa bola de ligação que vai unir o corpo da antena com o aparato de fixação na parede ou diretamente aí a montagem e fixação no mastro. A gente tem esse anel de travamento, já vou mostrar como é que funciona, e esse acessório é para fixação em parede, tá? Então se você não for fixar o access point na parede, você ignora esse acessório, senão você vai usar esse acessório. Bom, vamos falar um pouco aí da antena propriamente dita, né? Ela, bom, primeira característica é que ela é uma antena bem pequena, né? Vocês estão vendo aí, ó, ela é basicamente um pouquinho maior aí do que a minha mão. Então, para quem já conhece o portfólio Unify, ela tem basicamente a metade do tamanho da Mesh Pro, da antena UAP, do AP ou ACM Pro, tá? Então tem basicamente a metade do tamanho do Mesh Pro. Aqui na parte traseira a gente tem esse nível para alinhamento da antena depois de montada, né? A gente consegue deixar ela aí bem alinhadinha. E aqui é onde a gente vai fazer a fixação desse anel de travamento do produto. Bom, como é que é a ideia, como é que funciona? Aqui embaixo a gente tem as interfaces SMA, vem com uma proteção de borracha que eu vou tirar. A outra também, né? As interfaces são RP SMA, que são as mesmas interfaces que a gente tem no AP
ACM, então só para vocês entenderem aqui, ó, esse é o AP ACM, ele vem com essas duas antenas omnidirecionais. Quando eu tiro as antenas omnidirecionais que acompanham o mesh, o APC mesh, ó, eu tenho aqui as interfaces SMA para fazer a conexão dos cabos de radiofrequência que acompanham a antena 1D. Então, só para mostrar aqui para vocês, eu vou afastar a proteção. Ó. É um cabo basicamente coaxial, né? Aqui vem a borracha de proteção e o outro lado a gente vai fixar aqui na 1D, tá? Só para vocês entenderem aqui que esse produto faz parte do AP Mesh, tá? Bom, em relação à montagem dos acessórios, ela é bem simples, né? O Ubiquiti já é bastante experiente aí na produção de antenas para provedores, né, dos rádios AirMax, então ela já conseguiu aí criar métodos bastante flexíveis para a gente fazer a montagem dos equipamentos. Então, como é que basicamente vai funcionar a montagem com esses dois acessórios? É bem rápido, o que a gente vai ter é o seguinte, essa bola de junção, ela vai ficar apontada na direção da parede e esse anel de travamento vai estar com esses desenhos para dentro, que é onde ele vai ser acoplado aqui, ó, na antena, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente passa a bola de junção aqui por dentro, ó, para travar, tá? Então essa é a parte que vai ser colocada no mastro. Então aqui por esse vão passa a fita de fixação, a fita metálica, ou se a montagem for feita em parede, esse acessório vai ser fixado em parede, basicamente aí 4 furos, né? Os parafusos com a bucha acompanham. E aí a gente vai fazer esse encaixe aqui, ó. Pronto. Ela vai estar firme e posicionada, tá? Eu vou tirar aqui o acessório de parede, como se a gente fosse montar num mastro. Agora, como é que vai funcionar? Bom, basicamente é só isso, ó. Só unir esses dois acessórios, a bola de junção e o anel de travamento. O anel de travamento, ele é rosqueado no corpo da antena. Então, ó, reparem que está bem frouxo aqui, eu consigo fazer o alinhamento, o ajuste da antena. À medida que eu vou fazendo o alinhamento, o ajuste, a gente pode ir travando mais, ó. A gente vai ouvindo esse estralo. Quanto mais eu travo, menos frouxo fica para eu fazer o ajuste e a movimentação. Então, ó, tô travando bem, ó, tá bem firme, tá? Então, aqui eu seguro a antena travada. Então, a montagem é simplesmente isso, não tem muito segredo, tá? O cabo de radiofrequência, então, ele vai nessa interface aqui, são 2 cabos, porque a antena é de dupla polarização, então cada cabo de radiofrequência vai ser ligado numa interface SMA da antena mesh, ok? E o produto então já acompanha aí os 2 cabos de radiofrequência para conexão no AP-AC Mesh, que é esse equipamento aqui. Então um cabo aqui eu deixei ligado no AP-AC Mesh, o outro na antena 1D, ok? Lembrando então que a antena 1D ela tem 15 dBi de ganho em 5 GHz e 10 dBi de ganho em 2.4 GHz, bem diferente da antena omnidirecional que acompanha o produto, que são antenas aí de 3 e 4 dBi de ganho em 2.4 e 5 GHz, ok? Então as antenas que acompanham o produto são omnidirecionais, a 1D é uma antena direcionada que vai propagar o sinal num ângulo de abertura de 45 ou 90 graus na frente da antena, ok? Então esse é um produto bastante leve, é um produto que pesa aí 400 gramas, tá? Muito prático e flexível de montar. Então esse foi o unboxing da antena 1D, ok? Então quem gostou do vídeo se inscreve no nosso canal, a gente se vê aí num próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.